Nesse vídeo nós vamos falar de vidência, mais especificamente os orixás. Quem já viu orixá? Quem de Umbanda ou de Candomblé já viu orixá? Eu não entendo, eu não me conformo com pessoas que praticam, cultuam uma religião sem jamais ter visto os espíritos que elas cultuam, que elas reverenciam, que elas adoram. Elas nunca viram. A maioria sequer teve resposta alguma, alguma resposta espiritual, alguma revelação de algum mistério, e elas ficam naquela prática cega, completamente conformadas. Eu me considero um sujeito de muita sorte, porque eu tive a oportunidade de ver diversos espíritos de diversos panteões, diversas culturas, principalmente orixá. O Exu de rua, ele é o Orum, o reino espiritual por onde ele transita, perambula, caminha, é muito próximo do reino do mundo físico, do Aie, do Malhut, o plano físico. Então ele é mais fácil de se ver, quase todo mundo vê. Seja de Umbanda, de Candomblé, seja ocultista, todo mundo consegue ver esses espíritos de Exu de rua, Exu guardião, uns chamam de catiço. O orixá é um pouco mais difícil de se ver, porque ele mora em outro Orum, um Orum mais acima. Vou relatar os orixás conforme eu for lembrando que eu já vi. Eu vou começar por Olokun, Iá-Olokun, porque tem os dois sexos. Tem a Iá-Olokun, a deusa Olokun, e tem o Babá Obá-Olokun, o rei Olokun. Né? Uma é cultuada nas terras iorubás e o outro, de alguma forma, foi parar no reino dos Fons, na terra dos Fons, lá no antigo Daomé. Não sei como isso aconteceu, do mesmo jeito que o Mulu dos Fons foi parar na terra iorubá. Mas enfim, esse não é o foco do vídeo. Uma vez eu fiz uma imagem, eu tenho também dons de escultura, de pintura, de desenho, eu fiz uma imagem em argila, né, em barro, para a deusa Olokun, e eu fiz conforme narram os cultos, conforme narram, né, os contos. Ela seria uma deusa metade mulher da cintura para cima e metade peixe ou metade serpente marinha da cintura para baixo. E segundo os cultos seria uma senhora, né? Uma senhora de idade, e assim eu fiz a imagem. Eu fiz uma senhora de idade, botei um turbante na cabeça e da cintura para baixo uma serpente marinha enrolada numa pedra. E aquela imagem ficou ali na estante durante meses, até que um dia eu resolvi limpar essa imagem, tirar a poeira, e estou limpando a imagem e apareceu na mesa, estava numa mesa, botei a imagem na mesa, a mesa com as cadeiras, e apareceu ao lado, na cadeira ao lado, a própria deusa Olokun, rindo para mim, sorrindo, vendo eu limpar a imagem dela, que não tinha nada a ver com ela. Era uma mulher comum, uma mulher negra, toda trajada de branco, com um turbante branco na cabeça. E ela não tinha nada de cintura de peixe, de cobra, nada. Era uma mulher. E ali, olhando para ela, me veio o nome. Olokun. Aí essa deusa apareceu para mim nessa ocasião. O orixá Ogum Akorô, que Ogum tem diversos, tá? São vários Oguns distintos, não é questão de caminhos, como alguns narram, que são o mesmo espírito, é o mesmo espírito em diversos caminhos diferentes, não procede. As visões que eu tive dos orixás não procedem, são diversos Oguns diferentes e eu vi alguns deles. Eu vi Ogum Akorô sentado na beirada da minha cama, me resguardando, me protegendo quando eu estava de Covid, eu estava quase morrendo de Covid na cama. E eu vi o orixá Ogum Akorô de costas, sentado, um porte bem forte, de guerreiro, careca,
Por um acaso ele não tinha o acorô na cabeça, que é aquela coroa feita de folhas do dendezeiro, ele não tinha o acorô, ele tinha traçado no corpo, né? As folhas do dendê ele tinha traçado cruzado no corpo. Ele estava de costas, mas eu pude ver o saiote de fitas azuis escuras. E um guerreiro muito troncudo, guardando ali, enquanto eu estava enfermo na cama. E quando a gente tem uma vidência, a minha eu até considero uma vidência medíocre, porque eu vejo um espírito a cada 3 meses, às vezes mais, 3, 6 meses, isso é uma vidência medíocre, tá? Mas quando eu vejo, o nome deles me vem à mente junto com a imagem. Então já vi algum acorô, eu já vi, ele apareceu outras vezes em sonho, eu já vi o Ogum Megege Irê, durante uma oferenda que eu estava dando para ele. Diferente do acorô, ele era um Ogum magro, tá? Com aquela musculatura de guerreiro, mas magro, uma musculatura bem delgada, e já era um senhor, dá aí para ele uns 50 e poucos anos, 60, difícil você definir a idade de um negro, porque eles envelhecem de aparência lentamente, então dá aí para ele uns 60 anos. Aquela musculatura magra e vestido de folhas, todo vestido de peregum. Ele tinha peregum no peito, peregum na cintura, tinha uma lança na mão dele, toda enfeitada de peregum. Eu acredito que ele não andava assim em vida, que ele foi enfeitado assim em alguma ritualística iniciática de terreiro de candomblé. Enfeitaram ele com folhas de peregum. E me passou aquela coisa bem tribal, sabe? Uma coisa bem tribal, bem antigo, mais antigo que outros Oguns. O outro Ogum que eu vi foi o Choroquê, que é o guardião da porta do Jeje. O engraçado desse Ogum, do Ogum Choroquê, é que ele aceitou as vestimentas semelhantes à vestimenta do Exu de rua. Deram para ele uma capa com aba, aquela capa que normalmente é de Exu, uma capa com aba na cor azul marinho, uma calça azul marinho. A única coisa que caracterizou ali pelo Ogum seriam dois braceletes de prata, 2 braceletes grandes de prata, um em cada pulso, e o facão. Ele não tinha tridente na mão e nem vi ele metade Ogum, metade Exu, não. Eu vi ele todo Ogum, um Ogum bem jovem, magro, a musculatura magra, com a capa azul marinho, uma calça azul marinha, um facão e 2 braceletes de prata na mão. Esse era um Ogum Choroquê. Outra visão que eu tive bem interessante foi da Yaogunté. Eu tinha o assentamento dela, ficava na porta da casa, agora está em outra localidade. Tá o Okutá, que eu peguei na praia, toda a ritualística para assentar Yaogunté. O interessante é que ela estava sentada na porta, ela estava na porta da casa, não da rua, tá? Da casa. E havia ali próximo dela um assentamento que eu recebi os fundamentos da Sociedade Oro. A Sociedade Oro é uma sociedade africana de feiticeiros. E eles me ensinaram uma forma de assentar Egum. E assim eu fiz. É uma arte, aprontei essa. Não era para ter feito aquilo. Eu estava invocando esse Egum contra os inimigos. E ele veio dançando para os lados, caindo para os lados, como se fosse um caranguejo andando. Sabe quando o caranguejo anda para os lados? Ele andava assim. Eu dei uma ferramenta para ele, uma foice de mão, e ele estava com a foice na mão. Era um espírito todo encaveirado, vestia um saiote de fitas pretas e vermelhas, e trazia a foice. Essa foice eu que dei na mão dele. Ele andava trancando os caminhos. Ele andava deslizando para os lados. Só que ele não estava indo para onde eu mandei ele ir. Ele estava no quintal ali, sambando para os lados ali. Provavelmente ia me trazer algum prejuízo, porque a primeira vez que eu vi Yaogunté, eu demorei para saber o que estava acontecendo. Eu vi a Yaogunté
uma coisa muito interessante, ela espetando com o sabre, ela dançava, espetava o Ibá, o assentamento desse Egum, e eu tive essa visão, né? Enquanto ela espetava o assentamento, o Ibá, a caldeira daquele Egum, com a ponta do sabre, ela ia empurrando o espírito para onde ele tinha que ir. Naquele ato de espetar o Ibá dele, ela atingia diretamente ele, ia empurrando para onde ele deveria estar indo e não estava. Ela foi colocando o Egum para onde, despachando o Egum para onde ele deveria ir, para onde ele foi enviado, onde ele tinha que ir. Mas eu não sabia que era Ialgunté. Primeiro, o movimento era um movimento tão guerreiro que eu achei que fosse algum guerreiro de Oxoguian. Eu olhando aquilo, eu demorei a entender, porque ela estava vestida de branco, ela não tinha saia, tinha uma calça tipo de pescador amarrado na canela, tinha umas placas de prata amarrada na roupa, como se fosse uma espécie de armadura, ou uma alusão a uma armadura. Ela tinha uma coroa de acorô, né? O acorô, aquela coroa feita de folha verde de dendezeiro, e por cima tinha um elmo plantado por cima do acorô. E eu fiquei olhando, eu falei, não pode ser Ogum, porque a musculatura está muito delgada, está muito mirrado para ser um homem. Até que virou de lado. Quando virou de lado, eu vi as escarificações iniciáticas, né? 3 riscos de um lado aqui, ó. Obviamente tinha 3 riscos do outro, obviamente tinham 3 riscos na testa, mas eu só vi 3 quando virou de lado. E aí soprou um nome na minha cabeça, Ogunté. Soprou o nome na minha cabeça, Ogunté. Ou seja, ela é a mais, o que me passou naquela pouca evidência ali, naqueles poucos segundos, ela é a mais combativa das Iás, tá? Para mim, ela é a mais combativa de todas as Iás, é a mais guerreira, é a mais brava das Iá, muito combativa, muito combativa. Foi muito interessante até o fato dela manipular, direcionar o Egum, espetando o Ibá dele com aquela espada que ela estava usando. Era um sabre prateado. Essa foi a única vez também que eu vi Ialgunté. Eu já vi também o Oxaguian na beira-mar. Eu estava fazendo um trabalho repetitivo todo dia de manhã, antes do sol nascer. Eu ia na praia bater cabeça aos orixás. Eu estava com um problema de doença muito grave, e eu ia lá bater cabeça a todos os orixás e clamar por eles. E numa dessas eu vi o Oxoguian me esperando na beira da praia, né? Como se ele estivesse andando na minha frente, e ele parava para me esperar, como quem diz, está andando muito devagar, vamos mais rápido. Era um negro, parrudo, jovem, bem jovem, uma musculatura bem troncuda, com 2 braceletes de prata nessa altura aqui, ó. Um aqui, o outro aqui. E uma calça branca, sem camisa, careca, raspado. E eu olhava, sabia que era o Oxaguian, que aquele ali era o Oxaguian, era o Adiagunã. Eu cheguei lá, eu bati a cabeça, mergulhava nas águas, pedindo saúde, pedindo para levar embora aquelas mazelas, enfim. Essa foi a vez que eu vi o Oxaguian. Vi outras vezes também, mas essa foi a mais nítida. Certa vez eu vi o orixá Obakossô, enquanto eu estava estudando sobre as diversas qualidades de Xangô, no meu celular, inclusive, eu estava em casa com o celular na mão, e eu estava muito interessado no Obakossô por conta das informações referentes a ele. Ali eu estava muito, quer dizer, o seu pensamento, ele magnetiza os espíritos, ele atrai o espírito só pelo pensamento. Você não precisa falar nada, você não precisa chamar nada. Só de você pensar com muita concentração, firmeza, convicção, ele vem até você, ele é chamado. E entrou pela porta. Eu vi ele caminhando pela porta, um senhor, bota aí uns 60 anos para cima, magro, muito ereto, né? Uma fisionomia muito fechada,
colérica, furioso, a fisionomia muito trancada, muito... Pela fisionomia dele, eu não sei se é a natureza do espírito ou se ele estava irritado de ser chamado ali, porque parecia mesmo um espírito irritadiço, um espírito encolerado. Ele entrou, viu a mesa que estava à minha esquerda, com as cadeiras, e ele sentou na cadeira e ficou ali, com o queixo para cima, com a face virada para o outro lado. Eu estava num lado e ele virou a face para o outro. Eu não entendi aquilo, se não era para falar com ele, se ele estava brabo comigo, mas eu me aproximei, saudei, um joelho prostrado no chão, saudei, agradeci pela presença, conversei com ele e senti isso, que é um espírito enfurecido, é um espírito brabo. O Bacossô é um espírito irritadiço, rabugento, vamos pôr assim. Já vi o Aganju dançando, já vi o Aganju em 2 ocasiões, uma dançando com os Oxês, o espírito, tá? Não estou falando de incorporação em terreiro, estou relatando aqui os espíritos. Ele tinha um saiote branco e a parte de cima era vermelha. Outra ocasião, eu vi esse Xangô Aganju acompanhado de Onira, tá? Ele é jovem, troncudo, ao contrário de Obacossô, que é magro, magriço e de idade. O Obacossô, ele é jovem e troncudo, bem guerreiro, tem um porte de guerreiro. E eu vi ele uma vez acompanhada de Onira. Por que eu sei que é Onira? Porque os nomes vieram na minha cabeça e ela estava vestida de rosa, ela tinha aquele tal de polvarim, um chifre que eles carregam pólvora dentro na cintura. Eu não sabia o que era aquilo, eu sei que era um chifre que estava na cintura dela e posteriormente eu pesquisei e descobri que eles colocam pólvora ali dentro, ok? E ele tem, tanto o Bacossô quanto o Aganju tem aquele chapéu comprido que eles usam na África. Só que o do Obacossô é todo vermelho, ele vem todo vestido de vermelho, e o Aganju era branco. Esse chapéu era branco, não sei como se dá o nome daquilo, tem um nome para aquilo. Então aí nós temos já o Bacossô, já vi bastante orixá, né? O Bacossô, Aganju, Ogum Acorô, Ogum Choroquê, Ogum Mejejeirê. Eu vi também a Iê Carê, que é a Oxum novinha, com seus passos largos. Eu vi ela descendo uma montanha, conforme eu a invoquei. Eu vi ela descendo a montanha toda de amarelo, muito novinha, parecia uma menina de uns 16 anos de idade. Ela tinha na sua mão um ofá dourado e um leque dourado, e ela descia com os braços cruzados, uns passos muito apressados, e ela tinha um canto muito peculiar, que quando ela mexia aquele leque, parecia um barulho meio fúnebre, imitando o vento, meio melancólico. A palavra certa é melancólico. Fazia um barulho meio melancólico. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Até que um dia eu vi no terreiro uma médium incorporar, né, essa Oxum, e ninguém foi pedir a bênção dessa Oxum achando que a médium estava inventando. Mas ela produziu o mesmo som que eu tinha visto o espírito fazer. Ela fazia assim com a mão e fazia um som triste, sabe? Um melancólico, imitando o barulho do vento. Quando o vento bate naquela árvore, naquela casuarina, o barulho é muito parecido com aquilo. E aí eu fiquei encantado naquele terreiro, porque eu sabia que ali estava realmente incorporada aquela Oxum. E ninguém foi pedir a bênção daquela Oxum achando que a médium estava inventando. E eu ficava olhando assim, admirado. É a Oxum Carê que está ali. Porque eu já vi ela e ouvi o canto dela, e esse é o canto dela. É a Oxum Carê quem realmente está ali incorporada. Incrível. Incrível. O que mais? O orixá. Outro orixá interessante que eu vi, o Batalá, o orixá Obatalá. Isso é muito interessante porque na cultura tradicional passada oralmente,
eles acham que Obatalá é um orixá muito velho, porque eles confundiram o muito antigo com o muito velho. A mesma coisa de Olokun. E Obatalá, que apareceu para mim, não era muito velho. Ele sequer tinha cabelo branco. Ele tinha aquele chapéu comprido, branco. Eu não sei como é que chama aquele adorno. Mas o interessante é que ele tinha um cordão feito de caramujos no pescoço. E ele tinha escarificações no rosto, escarificações iniciáticas, riscos descendo pelo rosto, no rosto todo, riscado, assim, todo riscado. Eu vi ele mexendo no ibá, eu vi ele sobre o ibá, mexendo no ibá, e sabia que era Obatalá, chamado no candomblé de Oxalá. Tá? Oxalá e Obatalá é o mesmo espírito. Na Umbanda também se cultua Oxalá. Esse é Oxalá, esse é o Batalá. Aí quando eu vi ele, eu percebi que confundiram muito antigo com muito velho. Porque ele não era velho. Não era um espírito idoso, curvado, como você vê aquele mimetismo do candomblé que ele anda quase caindo, agachado, apoiado num cajado. Não. Ele tinha esse sinal iniciático próprio da realeza, né? Esses riscos na vertical. Todo de branco, aquele gorro branco aberto. Eu não sei como chama aquilo. E ele tinha um cordão de caramujos no pescoço. Não era aquele ibim africano usado no corte, tá? Era outro caramujo que estava no pescoço dele. Não era aquele ibim, não. Aquele caramujo grande, não. Eram caramujos menores, agrupados, muito bem agrupados num cordão. O que mais? Outros orixás que eu vi. Orixá Omulu, eu já vi o Afomã. Eu achei até muito negativo. Eu achei um orixá negativo, porque eu vi ele com a palha vermelha deitado e só aparecia as canelas pretas, né? A canelinha negra dele, era um negro, lógico. E as canelinhas tinham pústulas, tinham bolhas de pus na canela toda. Eu achei aquilo meio negativo. Um orixá que talvez fosse de feitiçaria, de cobrança, de castigo, me passou uma coisa negativa. Eu já vi uma qualidade de Omulu chamada Omulu Abafunfum, as palhas mais claras, e eu vi os braços de fora e as pernas todas untadas com efum, aquele pó branco, né, nas mãos, muito efum nos braços e nas pernas dele, tinha muito efum. Ele estava fazendo um trabalho espiritual, para mim, acompanhado da deusa Oiá. Quem mais que eu já vi? De orixás. Acho que já tá bom, né? Depois, conforme eu for lembrando aqui, eu vou anotando no papel e faço mais alguma declaração, alguma narrativa das minhas vidências, das minhas visões, especificamente dos orixás. Vamos ficar por aqui, né? 23 minutos de vídeo. É isso.